Você já parou para pensar no impacto que a falta de leitura faz na sua vida? Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos brasileiros não lê. E eu não tô falando de terminar um livro inteiro. 53% das pessoas não leram nem uma página, nem um parágrafo de qualquer livro nos últimos meses. O grande problema disso é que quando você não lê, você se torna uma pessoa mais manipulável, sem bagagem e desinteressante. Mas não para por aí. A falta de leitura faz o seu cérebro ficar mais lento e enferrujado, além de contribuir para sua perda de memória e demência na velhice. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar como reprogramar o seu cérebro com o hábito da leitura. Então, se você ainda não adquiriu esse hábito, fica comigo até o final desse vídeo, porque ele pode ser o ponto de virada que você precisava. Esse vídeo está dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou te mostrar como a leitura é processada pelo nosso cérebro, e na segunda, eu vou te contar como eu fiz para incluir a leitura na minha rotina. De quebra, eu vou te apresentar 3 dicas simples que você pode aplicar para fazer o mesmo. Parte 1. Como a leitura é processada pelo nosso cérebro. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que a leitura não é algo inato do ser humano, ou seja, nós não nascemos programados para isso. É uma coisa que precisa ser aprendida e por isso requer um certo esforço do nosso cérebro. Para que a gente consiga executar qualquer tipo de ação, o nosso cérebro fica enviando mensagens elétricas de um lado para o outro o tempo todo. E existem caminhos que estão registrados no nosso cérebro para que esses sinais possam passar. Nesse sentido, a leitura é muito diferente de atividades como andar ou falar, porque essas atividades já vêm embutidas no nosso DNA, ou seja, a gente já nasce com caminhos no cérebro para poder fazer isso. Por isso, quando você é criança, basta você estar na presença de alguém que fica falando e você aprende meio que automaticamente. Mas para que a gente consiga ler, o cérebro humano precisa se virar, já que não existem caminhos neurais prontos para isso. Então, basicamente, o seu cérebro vai ter que aprender a usar outros caminhos para que você consiga ler. Por exemplo, o caminho da memória, da visão, da linguagem. Ele junta tudo isso para que você consiga ver as palavras, ler e compreender o que está escrito ali. Então, basicamente, isso quer dizer que toda vez que você abre um livro e começa a ler, o seu cérebro começa a criar novos circuitos, a fazer caminhos e ligações que não existiam anteriormente. Por isso a leitura é tão poderosa. Nós podemos literalmente reprogramar o nosso cérebro. Tá, Maju, mas por que é importante eu saber disso? Antes de eu te explicar, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, porque vai me ajudar muito. Bora lá. A questão aqui é que se você consegue ir aprimorando esses caminhos neurais criados pelo cérebro, seu raciocínio se torna cada vez mais eficiente. É como um treino de academia, mas você não está fortalecendo músculos. Você vai estar fortalecendo a sua atenção, que é algo muito raro hoje em dia, a sua memória, a sua capacidade de raciocínio, seu vocabulário, criatividade, inúmeras coisas. Tudo isso porque o seu cérebro vai estar treinado, então a sua máquina mental se torna cada vez mais eficiente. Mas espera lá, saber disso não te torna exatamente um leitor hábil e disciplinado, concorda? Então vamos para a parte 2 desse vídeo, onde eu vou te ajudar de uma forma mais prática. Parte 2. Como criar o hábito da leitura? Eu sei dos males que o açúcar causa e continuo comendo mesmo assim. Então você saber dos benefícios da leitura é algo ótimo, mas não é o suficiente para você criar esse hábito. Eu só consegui colocar a leitura na minha rotina quando eu fiz 3 coisas que eu já vou te falar. Mas antes, a gente precisa concordar que a maior dificuldade em colocar a leitura na nossa rotina é a bendita da concentração. Isso tudo se deve aos ambientes hiperestimulantes que a gente está se colocando atualmente. É absolutamente contraintuitivo você pedir para o seu cérebro se esforçar, enquanto a gente recebe quase tudo de forma passiva hoje em dia. São muitas informações o tempo todo e muita informação rasa. É praticamente o contrário da maioria dos livros, que te entrega as informações quase em dose homeopáticas, para que aos poucos você possa receber aquilo e digerindo e interpretando. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso que chama O Cérebro no Mundo Digital. Ele aborda exatamente os desafios da leitura nesse mundo hiperconectado que a gente vive atualmente. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, se alguém tiver interesse. É uma leitura muito legal mesmo. Eu já tentei muita coisa até poder dizer que a leitura realmente faz parte da minha rotina. E agora eu vou te mostrar só o que deu certo. A primeira dica é: tenha um tempo mínimo de leitura diária e não um número de páginas. Teve uma época que eu tentei seguir aquelas dicas de leia pelo menos 5 páginas por dia. O problema é que eu só tinha um tempo no café da manhã e um pouco antes de dormir para ler. E nesse curto período de tempo, eu me forçava a conseguir ler as 5 páginas. Eu acabava lendo correndo, só para dizer que eu não fracassei, que eu li as 5 páginas, mas no final das contas eu não estava aproveitando a leitura, nem estava entendendo nada, estava só cumprindo uma obrigação que eu mesma coloquei para mim. Eu acho que era um jeito burro de fazer isso, mas quando eu percebi, eu resolvi trocar essa estratégia por ler pelo menos 30 minutos por dia. Então eu li um pouco de manhã e um pouco à tarde. Não importava o número de páginas. O importante é que eu aproveitasse aquele tempo
exclusivamente para leitura. Eu poderia ler devagar, ir grifando, reler uma página se eu achasse necessário. Isso foi tão bom que eu parei de contar o tempo logo depois de colocar essa meta, porque eu realmente estava curtindo o livro e não me preocupando com aquele tempo rolando lá, diferente de quando eu me obrigava a ler 5 páginas por dia. O mais importante aqui é que eu consegui criar constância. E constância não quer dizer que eu não falhei em nenhum momento. Leu todos os dias sem errar. Não, é claro que eu falhei, teve dias que eu não li, mas mesmo falhando, no dia seguinte eu tentava voltar para minha meta e assim eu consegui incluir a leitura na minha rotina. A segunda coisa que eu fiz e que me ajudou demais foi sempre ter um livro por perto. Sabe aquela mania que a gente tem de pegar no celular quando sobra um tempinho? Às vezes quando você tá esperando alguém, ou durante um café, ou até mesmo na fila de um médico, alguma coisa assim, a gente pega no celular sem nem mesmo perceber. A minha dica aqui é que você também faça isso de forma automática com os livros. Imagina se no lugar do celular você sempre tivesse um livro ao seu alcance. Quando eu comecei a tentar incluir a leitura na minha rotina, sempre que eu ficava entediada, ao invés de pegar o celular, eu me forçava a pegar o livro. Mesmo que eu lesse poucas páginas e logo enjoasse, era automático, eu pensava em pegar o celular e aí eu me lembrava dessa meta e pegava o livro. Porque às vezes você só quer ocupar sua cabeça com alguma coisa. Você só quer pegar o que tá ali na sua frente, o que tá mais fácil. E se o livro estiver ali o tempo todo te olhando, fica muito mais fácil você pegar ele e simplesmente começar a ler de forma mais natural. Por isso, hoje em dia, eu sempre carrego o livro comigo, assim como a gente faz com o celular. Então, se eu tô no quarto, eu deixo ele lá no criado mudo. Se eu vou sair, eu levo ele na mochila comigo, porque ele tá ali disponível e fácil pra quando eu tiver vontade. No fim das contas, a diferença entre quem lê muito ou lê pouco não é necessariamente disciplina, mas é estar familiarizado com aquilo. É entender que você não precisa de um super ritual pra ler. Você não precisa acender velas, baixar a luz. É gostoso? É, mas você não precisa disso. Você precisa tornar a leitura algo natural no seu dia. Por isso, atualmente, eu aproveito qualquer brecha do meu dia para ler. Seja esperando uma consulta médica ou no cardio na academia, sempre tem um livro ao meu alcance. A terceira dica é: escolha livros do seu interesse. Eu sei que parece óbvio, mas você não pode esquecer que isso é pra você, para o seu desenvolvimento pessoal, cognitivo, bem-estar. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que comete o erro de começar pelo livro errado só pra impressionar ou agradar alguém. E aí a pessoa começa a ler algo que ela não gosta, que é difícil, que é mais denso, complexo. É claro que ela vai acabar desistindo, porque o livro não conversa com ela, ele não desperta curiosidade. O problema é que a pessoa vai acabar associando a leitura a sofrimento, só porque ela leu alguma coisa que ela não gostava. Teve uma época, enquanto eu tava na graduação, que eu me empolguei. Eu comprei um monte de livros de teóricos importantes da área e, meu Deus, foi muito chato de ler. Teve muitos que eu nem consegui terminar, porque realmente não era algo que eu tava gostando, que me agradava. Depois disso, eu entrei na fase de que eu resolvi que eu vou ler só o que me agrada. Não necessariamente só leituras fáceis, mas eu não vou ler só pra fazer bonito pros outros, porque eles acham que ler X coisa torna a pessoa mais intelectual. Não necessariamente leituras fáceis, mas coisas que eu realmente quero ler. E aqui cabe um parênteses. É claro que você não deve se limitar só a leituras confortáveis. Mas para começar, quando você não lê nada ou quase nada, é importante sim você leia coisas que são mais fáceis e completamente do seu interesse. Senão você vai acabar desistindo. O legal nesse início é que você sinta prazer em ler. Só assim você vai tornar a leitura um hábito. E se você não faz ideia por onde começar, quais livros seriam uma boa escolha, eu vou deixar aqui na descrição também uma lista de livros que são minha indicação pra você, que eu acho que são leituras fáceis e bastante confortáveis pra quem tá começando. Aliás, se você também tiver uma sugestão, deixa aqui nos comentários, conta pra gente o que você anda lendo. E se você ficou até agora nesse vídeo, eu vou te entregar uma dica bônus. Eu sei que às vezes você até consegue ler, mas depois não se lembra de nada. Então a minha dica é: como lembrar do que você leu. Eu resolvi falar desse ponto também, porque essa é uma das coisas que as pessoas tanto se cobram quando começam a ler. Mas eu vou ser sincera com você. A maioria dos livros de ficção, eu não consigo lembrar detalhes depois que eu acabei o livro. Simplesmente porque esse não é o objetivo principal da minha leitura. Os livros de ficção, eu leio por puro prazer. É como se eu estivesse sentada assistindo uma série. Então o meu objetivo ali não é ficar retendo informação pra me lembrar depois. É aproveitar o momento e apreciar aquela obra. Perceba que isso é completamente diferente de leituras voltadas pra
a área profissional, por exemplo. Por isso eu gosto de diferenciar leituras passivas de leituras ativas. A leitura ativa é aquela que você faz para estudar, para reter informação daquele livro. Normalmente são livros mais técnicos que estão explicando algum conteúdo que você tem interesse. Quando a situação é essa, até a postura em que você tá lendo importa. Então, se eu tô lendo um livro que é mais técnico, que eu quero aprender alguma coisa com aquele livro, eu não vou ler jogada no sofá, deitada na cama. Eu vou ler sentada numa cadeira, com o livro em cima da mesa. Vou fazer marcações do que eu acho importante e até mini resumos sobre aquilo que eu tô lendo. Mas isso só em caso de estudo mesmo. Agora, a leitura passiva é aquela que eu faço somente por prazer, só para apreciar aquela obra. Aí eu leio nos mais diversos lugares, como eu já contei aqui para vocês anteriormente. A única preocupação é aproveitar a leitura. No fim das contas, criar o hábito da leitura tem a ver com tornar ela algo natural, prazeroso e que faça parte do seu dia a dia. E lembra que você até pode não ver o resultado na hora, mas você está reprogramando o seu cérebro para ter mais atenção, memória e capacidade de raciocínio. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos assim. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo que também gosta desse assunto. Eu não vou me despedir porque eu te espero no próximo vídeo. Beijo!